Gravando, sei que o Olá, meninas e meninos, família linda da Mel Oliveira, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui com uma missão assim muito importante. Hoje eu vou virar professora. Sério, hoje eu quero dar uma aula bem explicativa para vocês. Vai ser uma aulinha também assim, muito tranquila, mas que de uma vez por todas nós vamos entender todas as dúvidas que nós temos de como calcular o nosso preço do nosso doce, a minha hora trabalhada, por quanto vender, como vender. Então tudo isso hoje, através dessa aula rapidinha que eu vou dar para vocês, com ilustração, com exemplos bem palpáveis mesmo, para a gente poder resolver todas as nossas dúvidas. Então, dito isto, meninas, caneta e papel na mão para ir anotando tudo que for falado aqui, tá certo? Abra a tua ficha técnica, porque nós vamos trabalhar a tua ficha técnica hoje, ok? Então vamos lá. Bom, para a gente poder trabalhar nessa parte de confeitaria, para mexer com doces, essas coisas todas que nós temos escutado aí, que vocês estão entrando nesse universo, nós temos assim três pilares assim extremamente importantes, meninas, para a gente conseguir sobreviver e nos manter nesse mundo da confeitaria. Porque eu tenho que entender qual é a minha profissão, o que eu estou fazendo do meu tempo, o que eu estou investindo e qual o retorno eu estou tendo. Então, esses três pilares são os seguintes. Primeiro, nós vamos, olha só, tem tudo no quadrinho aqui, explicadinho para vocês. Primeiro, nós vamos entender o que é o custo. O que é um custo dentro do nosso trabalho? O custo da nossa receita. Quais são os custos fixos que nós temos, tá certo? O segundo pilar também muito importante, o tempo. Qual é o tempo do meu preparo? Qual é o tempo que eu tenho entre o preparo e a finalização? Quanto vale essa minha hora? Então tudo isso nós vamos entender. E finalmente o tão famoso lucro. Como eu vou chegar nesse lucro? Tá certo? Então vamos ao nosso primeiro importante pilar. Vamos ver, o que é o custo da minha receita? O custo da minha receita é o que eu preciso para a confecção desse produto. São todos os ingredientes necessários para que eu faça a minha receita. Dentre todos os insumos, leite condensado, a forminha, a embalagem, tudo isso vai estar dentro do meu custo da receita, tá certo? Nós vamos ver isso agora, daqui um pouquinho na nossa ficha técnica. Outro ponto, o que é os custos fixos, Mel? Custo fixo é aquele que não tem para onde correr. Aluguel, água, luz, telefone, internet, gás, tá certo? Todos os outros insumos que eu tenho fixo, como detergente, o que eu preciso para poder fazer a manutenção da minha cozinha, tudo isso é custo fixo. E a gente que trabalha em casa, nós temos que colocar sim esses custos fixos, porque o que a gente faz, o nosso trabalho, ele tem que pagar as nossas despesas. Todo mês eu tenho que pagar isso. E a gente vai ver isso também dentro da nossa ficha técnica, como nós vamos calcular. Outro ponto, o tempo. O tempo de preparo e o tempo da finalização. O que é esse tempo? Primeiro de tudo, eu tenho que entender. Bom, eu resolvi trabalhar com doce. Então, eu tenho que saber quanto tempo eu tenho disponível para me poder trabalhar com isso. O tempo da minha receita e a finalização da minha receita, eu tenho que fazer o cálculo da seguinte maneira. Desde o momento que eu separo os ingredientes, que eu vou fazer o meu mise en place lá, separar todos os ingredientes, colocar na vasilha, mexer o doce, coloco na vasilha, deixo descansando para o outro dia e no outro dia eu vou finalizar o meu doce, de enrolar, colocar na forminha, dar o acabamento necessário. Desse tempo todo, eu vou gastar o quê? 2 horas, porque o tempo de descanso não vai contar, correto? Então, eu tenho 2 horas de preparo, desde da minha separação dos ingredientes, aí eu colocar o meu doce na forminha já finalizado. Na ficha técnica, nós vamos entender como nós vamos chegar nessa conta. Outro ponto muito importante, lucro. O lucro vai depender do quanto você quer ganhar, do quanto a tua região permite você ganhar. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam, antes de vocês começarem
qualquer coisa, façam primeiramente uma pesquisa de mercado. Ah, mas por quê? Porque você tem que entender o que a Mariazinha, o que o Joãozinho da sua cidade está trabalhando, como ele está cobrando e o valor que ele está cobrando. Feito isso, meninas, vocês vão ter um parâmetro para saber o quanto vocês vão vender. Porque aí vocês não vão vender muito abaixo do mercado e nem muito acima. Eu não estou dizendo da qualidade do produto de vocês, e sim do preço exercido no mercado. Quanto por cento de lucro que eu quero? A questão do lucro, como eu falei, ela é variável. Se você falar assim, Mel, para mim eu só quero 10% de lucro, ótimo, 10% vai te pagar. Mel, mas eu quero 100% de lucro, 200, 300, 500, é você quem vai dizer qual é o seu lucro de acordo com essa pesquisa que você fez, a margem negociável que você tem disso aí. Então acessem lá esse linkzinho que vocês receberam aí da ficha técnica com todos esses exemplos que eu estou dando para vocês. Vão acompanhando aí junto comigo. Meninas, então antes da gente trabalhar a nossa ficha técnica, vocês têm aí na sua ficha técnica o custos fixos. Essa abazinha aí de custos fixos. Vamos lá, vamos abrir esse custo fixo aí. E aqui eu tenho, nesse quadro aqui, quais são os meus custos fixos de produção mensal? O que eu tenho de despesa por mês para mim trabalhar com doces? Eu tenho a luz, eu tenho a internet, o telefone, o aluguel, tenho transporte, eu tenho água e tenho aqui outro itemzinho de outros insumos, que é o material de limpeza. O que eu preciso para deixar organizada a minha cozinha, terminei lá a minha produção, o que eu tenho lá que eu preciso para poder limpar. Com esses valores que eu coloquei, só como exemplo, viu meninas? Para a gente poder ter uma noção, para vocês entenderem. Eu tenho aqui a minha despesa mensal, R$ 1.120. Isso é o que eu tenho de despesa por mês que não tem como eu fugir. Todo mês eu tenho isso para pagar, senão a coisa não funciona. Tá certo? Então, achou essa parte do que você tem de despesa mensal? Nós vamos lá para outro ponto, os dias trabalhados. Quantos dias no mês eu posso trabalhar com a produção de doces? Quantos dias? Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei 7 dias por semana, de segunda a sábado, que mensalmente deu um total de 24 dias. Tá certo? Tá aqui, ó, 24 dias de segunda a sábado. Lá na frente, no outro tópico, eu vou me perguntar quantas horas por dia eu tenho de disponibilidade para trabalhar. Ah, eu tenho 2, 3, 4. Aqui o exemplo que eu estou dando são 8 horas por dia trabalhada. Então eu tenho aqui, como que eu vou achar a quantidade de horas, meninas? Muito simples, eu vou pegar 24 dias que eu tenho disponível e vou multiplicar por 8, que é a quantidade de horas diárias que eu tenho. Então, 24 vezes 8, eu tenho um total de 192 horas por mês que eu posso trabalhar com os meus doces, correto? E quanto então vale a minha hora trabalhada? Como eu já expliquei para vocês, para mim fazer o meu brigadeiro, eu gasto desde a separação dos meus ingredientes até a finalização, colocando ele na forminha, 2 horas. Tá, são 2 horas de receita. Como eu vou achar o valor dessa minha hora trabalhada? Muito simples. Lembra lá dos nossos custos fixos? 1.120 que eu tenho mensal, mais aqui a minha hora trabalhada que eu já achei que são 192 horas trabalhadas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1.120, vou dividir por 192, que vai dar um valor da minha hora R$ 5,83. Entenderam? Então, diante desse valor, quanto vale a minha hora trabalhada, eu sei que cada hora minha, cada minutinho meu,
A hora fechada é R$ 5,83. Agora clica lá na ficha técnica, vamos lá. Gente, a ficha técnica é para você poder ter o teu direcionamento no teu produto. E quando você tiver alguma pessoa para trabalhar com você, você vai poder falar assim, nossa, eu tenho aqui a descrição do meu produto com o modo de fazer e tudo, e eu sei que a pessoa vai conseguir executar com o mesmo padrão de qualidade que eu tenho. Então, os requisitos de uma ficha técnica para você poder fazer, você colocar o nome do brigadeiro, de preferência uma foto do seu brigadeiro já finalizado para a pessoa poder saber e para você ter o teu padrão. E todos os ingredientes, olha só, eu tenho aqui a receita do brigadeiro gourmet tradicional. Qual o rendimento? 25 unidades. Eu tenho aqui a foto do meu brigadeiro, eu tenho logo embaixo a descrição de todos os ingredientes que eu vou gastar nessa receita, a marca, a quantidade da embalagem fechada que eu comprei, quantos quilos, quantas gramas, você vai colocar tudo aqui. O preço que eu paguei lá no mercado desse produto. Pronto, esses são os itens que eu gastei com a minha receita e a descrição dos meus ingredientes. Agora vamos lá, na minha receita, quanto eu vou usar desses produtos? Eu vou pegar, por exemplo, o leite condensado, vem 395 gramas, eu vou usar as 395 gramas. No chocolate meio amargo, a minha receita eu vou utilizar 70 gramas. Então eu vou pegar o meu chocolate meio amargo, que vem uma barra de 2,1 kg, e vou dividir por 70. Aí eu vou achar o preço de produto utilizado, de ingrediente utilizado nessa minha receita, tá certo? Então vocês vão só mudando aqui, ó. Observem que essa nossa ficha técnica, ela tá com duas cores, a cor rosa e a cor marrom. A cor marrom vocês não vão mudar nada, é automático, vocês só vão preencher a quantidade e o preço aqui, só na parte rosa que vocês vão mudar. Quando você jogar isso, vai automaticamente tudo mudando, tá certo? Então vamos lá, a minha manteiga vem meio quilo, eu paguei R$14,90 nessa minha manteiga, eu estou usando 20 gramas, a mesma coisa, eu vou pegar 20 gramas e vou dividir por 500, que vai dar o valor, e assim sucessivamente em todos os outros ingredientes, vocês vão fazer essa continha. Tá certo? Automaticamente, quando vocês jogarem isso, o preço por receita já vai aparecer aqui, já devidamente calculado, tá? De cada ingrediente, o valor que eu gastei. Aí vamos lá para baixo da nossa ficha técnica. Aí eu tenho aqui o custo da minha receita, o custo por cento e o custo por unidade. Quando eu joguei todos esses dados lá em cima, a minha planilha vai automaticamente calcular tudo isso aqui para mim, tá certo? Qual é o custo da minha receita? Então, nessa minha receita, o custo dela foi R$ 34,32. Isso já com toda aquela parte que nós já aprendemos, de quanto vale a minha hora trabalhada e a questão dos meus custos fixos com a minha hora trabalhada, tudo já devidamente inserido aqui, correto? Então vamos lá, uma vez já achado o preço da minha receita, o custo da minha receita, eu vou calcular a margem de lucro que eu quero. Se eu quero 100% de lucro, isso quer dizer o quê? Que eu vou colocar vezes 2, tá certo? O primeiro parte vai me pagar e a outra parte é o lucro que eu vou ter, 34 mais 34. Que vai dar o valor de R$ 68,63. Esse valor, o primeiro 34, é a minha restituição do que eu gastei. Os outros 34 é o meu lucro de 100%. Se eu quero um lucro de 200%, eu vou somar 34 mais 34 mais 34. Esse primeiro aqui é a minha restituição do que eu gastei. Os outros 200% aqui é o meu lucro,
correto? Se eu quero 300%, eu vou somar 34 mais 34 mais 34 mais 34, que dá um total de 4 vezes. O primeiro é a minha restituição e os outros 300% aí é o meu lucro. A gente calcula o lucro desta forma. Um outro ponto assim que me perguntam muito, que as pessoas têm muitas dúvidas, é com relação a doce de festa. Mel, quanto eu devo cobrar pelo cento, pela unidade? Até 100 brigadeiros é X. Passou de 100 brigadeiros, eu vou abaixar o valor do meu percentual. Aí eu vou trabalhar de acordo com a margem de desconto que eu quero dar para o meu cliente. O teu trabalho, ele é diferente do que você ter que sair de porta em porta vendendo a unidade, correto? Então, faça essa questão, faça o teu cálculo, o teu lucro, tudo calculadinho, e quando o cliente chegar, eu vou cobrar menos de você. Então, o cliente tem uma sensação de que você está tratando ele com carinho, de que você de fato está dando atenção e está dando desconto, que todo mundo gosta de receber, tá certo? Mas na verdade, você vai estar mostrando para ele que você quer que ele seja o seu cliente, porque você vai poder ter a margem de lucro e ainda dar o desconto que você ainda vai estar ganhando, fazendo aquele passo a passo lá atrás que a gente já fez. Outro ponto, qual a quantidade de doces e de peso para festa? Depende do evento que você vai atender. Gente, você tem que entender, a primeira ponto que você tem que saber do teu cliente é qual é o tipo de festa. Senta com o seu cliente, pergunta, vai anotando, vocês têm que anotar todos os dados que o cliente vai te passar. Ah, é um casamento? O que você vai servir nesse casamento? Vai ser um jantar? Vai ser só um coquetel? O que vai ser? Então você tem que entender a festa do teu cliente para você poder saber oferecer para ele o cardápio. E a questão da quantidade. A média, gente, de quantidade para um casamento, se for servir um jantar, por exemplo, é a média de 6 a 7 doces. Mas isso é muito variável. Tem noiva que vai chegar para você e vai falar assim, não, eu quero a minha mesa muito cheia, muito farta, né, de doces. Então você coloca uma média de 7, 8. Isso quem vai ditar é o cliente. Mas o praxe geralmente é de 6 a 7 docinhos, tá certo? Para um evento infantil, de 5 a 6 unidades, também quem vai ditar é o cliente. Se ele quer uma mesa mais farta, ele vai dizer, não, eu quero 7 doces, 8 doces por pessoa. Então você tem que saber entender a necessidade do teu cliente, o que ele quer para você saber aconselhar. Qual o peso desses meus doces? Gente, essa questão do peso é assim, eu acho que vai de região para região, de buffet para buffet. Eu, particularmente, os meus doces para um casamento como para festa, eu faço sempre com a mesma pesagem. Por quê? Eu não gosto de ver um doce na mesa, aquele doce pequenininho. Eu acho que não realça e não valoriza o seu trabalho, tá certo? Então, coloque um padrão dos teus doces. 18 gramas, é um tamanho bom, excelente, de 18 a 20 gramas, tá certo? É um tamanho bom para um doce de festa. Por quê? Vai ficar um doce bonito. Quando você for montar a mesa, o teu doce vai realçar. Então, o que vale, gente? O cliente, ele primeiro vai comer com os olhos. Se ele chega lá na mesa e tem aquele docinho pequenininho, mirradinho, cara, um vai falando pro outro, nossa, que doce pequenininho, quem foi que fez? Então, veja como é o teu mercado. Outro dia eu fui num casamento que o docinho do casamento eu trouxe para casa para me pesar 10 gramas. Era um doce assim tão pequenininho que não destacou na mesa, tá certo? Então é esse cuidado que vocês têm que ter. O meu padrão de doce é 18 gramas, que fica um doce bonito, um tamanho bom e dá 2 bocadas do cliente, pronto, acabou. Ele mordeu, acabou o doce. Tá certo? Então prestem atenção nisso. O que é o praxe na tua cidade para vocês verem, né? O buffet, como é a aceitação do teu cliente, se o teu cliente quer um doce grande ou para ele tanto faz, é um doce pequeno, tá certo? Então conheça a essência do teu cliente,
faça o teu padrão. O meu padrão é esse, tá certo? De 18 a 20 gramas, para mim é um tamanho bom de docinho. Viu como é bem facinho a gente calcular? E vocês seguindo esse passo a passo, vocês vão estar seguras para poder cobrar um valor justo do teu cliente e você ainda ganhar dinheiro. Gente, um grande beijo. Tchau!